Olá, queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre manipulação de arquivos utilizando programas na linguagem de programação C. Antes de começar a falar, a gente vai dar um pouco de motivação por trás do assunto dessa aula. Então, o que são os arquivos, como é que eles se organizam na memória do computador e por que a gente quer aprender a manipular eles, né? Porque é tão necessário a gente aprender a manipulá-los. Bom, se vocês lembram lá, acho que na primeira ou na segunda aula do curso a gente falou rapidamente assim sobre arquitetura de computadores, né? E aí a gente falou que a gente tem os periféricos de entrada, os periféricos de saída e o centro, né, o núcleo do computador, ele é organizado da seguinte maneira: eu tenho o processador e eu tenho uma hierarquia de memórias, né? Então, o que é essa hierarquia de memórias? A gente pode ter uma memória RAM, né, que geralmente, quando você vai comprar um computador e ver a configuração dele, essa memória RAM, ela geralmente é bem menor do que o HD, né, ou o SSD, que é um HD mais moderno. E por que a gente tem um processador e duas memórias, certo? Por que a gente tem duas memórias? Então, número 1, o HD, ele é uma memória permanente. O que quer dizer permanente? Isso quer dizer que as informações, elas não são apagadas do computador quando o computador é desligado. Ou seja, você pode desligar o computador tranquilamente e quando você religar o seu computador, aqueles arquivos, aqueles dados ainda vão estar lá salvos, certo? Então, o HD, ele é uma solução muito boa para a gente não perder as nossas informações, mas ele tem uma desvantagem muito grande, que é com relação à sua performance, certo? Então, o HD é uma tecnologia barata, ainda bem, né? Porém, é uma tecnologia extremamente lenta, certo? Então, quando vocês ligam o computador de vocês já devem ter percebido que o computador demora para, digamos, que chamam, né, fazer o boot, que é carregar o sistema operacional, abrir o sistema operacional, e aí depois que você abre o sistema operacional ainda tem um tempo para ele organizar todos os programas que tem que estar abertos em background, esse tipo de coisa, certo? Felizmente hoje a gente já sabe que existem opções mais modernas e que melhoram essa situação, né? Que é o SSD, é o Solid State Disk. Qual é a diferença dele? Fugindo um pouquinho, né, do assunto da aula, mas o SSD, ele é como se fosse um pendrive gigante, né? O HD, o acesso à memória dele é todo mecânico, analógico. Isso quer dizer que se você pegar um HD e abrir ele, lá dentro você vai ter um disco magnético. E dentro desse disco magnético é que estão as informações, né, do seu computador. Para acessar essas informações é necessário uma agulha de leitura, certo? Então aí você vai ter uma agulhinha física mesmo, né, que ela vai ficar passando para cima e para baixo, procurando as informações que você está procurando, que você está precisando no momento, né? E aí por isso que você vai abrir um arquivo, demora, ou então abre uma parte e a outra parte ainda capengando, né? Porque isso é justamente o processo dessa agulhinha ficar passando de um lado para o outro, certo? Então esse processo mecânico ele torna as coisas mais lentas. Felizmente o SSD, e aí a desvantagem do SSD é que ele é muito mais caro do que um HD, né? Mas mesmo assim eu acho que vale muito a pena, né? Se você não precisa de tanto espaço em disco, ou então de repente você consegue fazer uma estratégia de montar um computador com um SSD de poucos gigas e com um HD, e aí você consegue fazer uma solução híbrida, né? Bom, o SSD, o acesso às informações é todo feito digital, certo? Todo eletrônico. Então você não vai ter nenhuma parte física que tem que se mover procurando as informações, certo? E isso torna o processo muito mais rápido. Então, se você tem um notebook ou um desktop com SSD, você percebe que esse processo de boot ele se torna muito mais rápido. E o SSD, assim como o HD, também é uma memória não volátil, ou seja, você pode desligar o computador, quando você ligar, os dados ainda vão estar no mesmo lugar, certo? Mas voltando para o assunto da aula, né? Se você tem um disco ou um HD, ele é permanente. Esse é o ponto importante que a gente quer abordar na aula de hoje, certo?
Geralmente nos diagramas, né, de fluxo e tal, o HD é representado por um cilindro, tá aqui o cilindro. Já a memória RAM, ela é uma memória volátil, ou seja, quando você desliga o computador, você perde tudo, ela não tem a capacidade de armazenar informações, certo? Ela é uma memória bem mais cara e bem mais rápida. Então, qual é a solução que o computador adotou, né? O computador guarda tudo no HD, né? E aí, quando você liga o computador, ele começa a puxar as coisas que ele precisa do HD para memória RAM, né? Então, aí, o que ele consegue puxar para a memória RAM, e se ele ficar somente acessando o que ele está na memória RAM, ele consegue ter uma performance muito boa, né? O que acontece muitas vezes é que você começa a rodar programas pesados que vão ocupar toda a sua memória RAM. E aí ele vai ter que ficar fazendo esse chaveamento entre memória RAM e disco várias vezes, o que vai tornar o computador lento, certo? Então, se você tem um sistema operacional que é pesado, ou algum sistema, né, Android Studio, algumas IDEs são muito pesadas, o Google Chrome também ocupa bastante memória RAM, né? Tem muito meme sobre isso na internet, se vocês procurarem. Bom, mas enfim, o importante é que o HD, a informação é permanente, a não ser que você queira apagar aquela informação ativamente, né? E a memória RAM, a informação não é permanente, ok? Até o momento, todos os programas que a gente fez usam apenas, exclusivamente a memória RAM, certo? As variáveis, tudo que a gente tá, variáveis, vetor, ponteiro, tudo, funções, estão sendo armazenados na memória RAM. Isso quer dizer, né, que quando a gente encerra a execução do programa, quando a gente fecha lá a janelinha do console, todas aquelas informações foram perdidas, certo? Então são apagadas e a gente não tem mais como acessar novamente. E aí, imaginem essa situação, né? Um programa em C, o qual lê o nome e a nota de 70 alunos, armazenando em 2 vetores, né? Então tem um vetor para nome e um vetor para nota. E você tá lá digitando, né? Pega uma planilha de notas de algum lugar e tá lá digitando um por um, nome, nota, nome, nota. Nesse meio tempo falta luz, né? O computador é desligado, alguma coisa do tipo, né? Então, se isso acontecer, se o computador for desligado no meio da digitação, todos os dados são perdidos. E pior ainda, né? Assim que o programa terminar, quer dizer, você teve o trabalho de cadastrar lá os 70 nomes, as 70 notas, mas aí encerrou o programa, fechou o programa, normal. E aí você vai perder todos os dados também. Então, um programa desse não faz sentido nenhum na vida real, certo? Você tem que ter um programa que seja capaz de armazenar a memória, ou armazenar os seus dados na memória permanente do seu computador. E é justamente o assunto da aula de hoje, certo? Então, vejam só como é importante o assunto da aula de hoje, né? Como fazer para salvar essas informações no disco. Ou seja, como manipular arquivos em C. Vejam bem, gravar dados em arquivos é uma solução, e é uma solução bastante razoável, principalmente para o nível de programação que a gente está no momento, né? Então, é a primeira disciplina de programação de vocês estão aprendendo a programar, então essa solução de arquivos funciona bem. Mas a gente sabe que no mundo real, quando a gente tem que gravar muitas informações, não é o ideal utilizar arquivos, né? Então, a gente utiliza bancos de dados. Provavelmente vocês já escutaram falar de bancos de dados, já conhecem alguns bancos de dados que tem por aí, né? Talvez até saibam utilizar esses bancos de dados. Mas no contexto dessa disciplina a gente não vai falar, né, desses bancos de dados, mas não se preocupem que no futuro vocês vão pagar muitas disciplinas onde vocês vão ter a oportunidade, né, de estudar bancos de dados. E aqui a gente vai falar sobre arquivos, certo? Que para um programa que guarda poucas informações, um programa não muito complexo, pode ser uma solução razoável, ok? Vamos lá. Em C, um arquivo tem 2 formas de a gente conseguir guardar um arquivo, certo? Um arquivo texto e um arquivo binário. Qual é a diferença entre os dois? O arquivo texto, o que é que ele vai fazer? Quando a gente armazena as informações na memória do computador, ele está armazenado em bytes e bits, né? E aí, quando a gente tenta acessar, manipular arquivos de textos, ele vai ter que converter essa informação que está num formato binário
para um formato de texto, né, que um ser humano consiga, tenha a capacidade de enxergar e entender os símbolos que a gente entende, né? E aí exige essa conversão, né? Então eu estou com um dado, um inteiro na memória, e aí eu quero imprimir no arquivo texto, gravar ele no arquivo texto, a linguagem C vai lá e vai fazer essa conversão. A mesma coisa no processo inverso, né? Eu vou pegar um dado que está no arquivo texto e vou converter para binário e vou guardar na memória RAM do computador para poder acessar ela no restante do programa, né? Então, olhem, o texto ele é uma sequência de caracteres organizados em linhas, que a gente está acostumado. Pode ser manipulado por editores de texto, né, como bloco de notas, Notepad++, Microsoft Word. Não, nem tanto, porque assim, o Microsoft Word ele já tem uma estrutura um pouquinho mais complexa do que somente caracteres organizados em linhas. Então, provavelmente você teria que converter um arquivo Word em TXT para conseguir com que ele funcione, certo? Então, é melhor a gente sempre utilizar aí o bloco de notas ou um editor de texto similar. O formato interno é projetado pelo programador, certo? Então, o programador é que vai ter na cabeça dele como é que ele vai projetar as informações naquele arquivo texto. Por exemplo, se eu quero guardar os dois vetores, né, nome e nota dos 70 alunos, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar todos os nomes em uma linha e na linha seguinte eu vou colocar todas as notas, ou eu vou colocar numa linha nome e nota, na outra linha nome 2, nota 2 e assim por diante. Entenderam? Então o programador é que é responsável por organizar essas informações no arquivo texto. E tem também a opção de gravar, manipular arquivos no formato binário, que não requerem nenhuma conversão por parte do compilador de C, do programa de C, né? Então a informação do jeito que está gravada na memória RAM do seu computador vai ser gravada em um arquivo. E o processo inverso é a mesma coisa, né? Vai puxar essa informação do arquivo e vai gravar na memória RAM para posterior uso. E aí, esses dados eles são representados de forma similar como os dados são guardados na memória principal, ok? E tem a vantagem, né, de serem mais rápidos de serem manipulados, tanto para a escrita quanto para a leitura. Isso acontece justamente porque não tem aí no meio do caminho esse processo de conversão, certo? No entanto, você com um arquivo binário, sem o programa, não consegue fazer muita coisa, certo? Porque você vai abrir o arquivo binário e vai ter um monte de 0 e 1 e você vai ter muita dificuldade de ler esse arquivo, né? Então, se for um arquivo que você for acessar fora do programa, o ideal é que ele seja gravado em tipo texto, né? Porque você consegue abrir o arquivo fora do programa e ler o arquivo. Já um arquivo do tipo binário, isso não é que não seja possível, você vai ter que ter alguma outra forma de converter essas informações, mas eu acho que fica bem pouco prático, certo? Olha aqui um exemplo, né? Se você gravar lá umas informações no arquivo binário e tentar abrir ele com um bloco de notas, você vai ter acesso a esse conteúdo aqui super estranho, né? Uns símbolos e não vai dar para entender nada. Já se você utilizar a opção de gravar no arquivo texto, né? O programa em C vai lá fazer a conversão e vai guardar de uma forma que, se você abrir o arquivo depois, no bloco de notas, você vai conseguir ler a informação que tem lá dentro. E aí no disco, ou HD, ou ainda SSD, né, é onde ficam armazenados os arquivos. E você consegue, esse aqui é o explorador, né, o Windows Explorer, você consegue explorar aqui o seu diretório de arquivos. Todas essas pastas e esses arquivos estão armazenados no disco, ou seja, você pode desligar o computador sem perder esses dados, ok, pessoal? Exemplo de um arquivo cujo nome é arquivo.txt. Este arquivo pode ser salvo em qualquer pasta do seu Windows. No caso abaixo, a pasta é Downloads. Então você vai ter uma hierarquia lá de pastas, né? Você vai ter o seu diretório raiz, depois o nome do seu usuário, depois uma pasta chamada Documentos. Nesse caso aqui é Downloads. Você tem a pasta Área de Trabalho, né? E aí você pode escolher a pasta que você vai guardar as informações ou ler as informações, certo? E aí a gente vai passar para a próxima fase do nosso programinha, né? Eu vou parar por aqui.
O intuito dessa aula foi dar a motivação por trás dessa aula de manipulação de arquivos, e no próximo vídeo a gente vai começar a colocar a mão na massa, né? Vai começar a criar arquivos e escrever e ler desses arquivos, ok, pessoal? Então deem um play no próximo vídeo e a gente se encontra lá. Um abraço!